Bem-vindos ao Debate. Hoje, a nossa análise se concentra numa situação bem controversa que tem afetado milhares de aposentados. É sobre a aplicação das decisões judiciais da revisão da vida toda. Especialmente depois que o Supremo mandou suspender todos os processos sobre o tema no país. E o ponto que está gerando toda essa discussão, e que vamos analisar aqui, é uma aparente contradição. A questão é, essa inconsistência no tratamento dos casos onde ora se espera meses por um documento oficial para beneficiar aposentados, ora se ignora essa formalidade para decidir contra eles, isso revela um tratamento desigual e prejudicial? Bom, eu vou defender que sim, que estamos diante de um claro padrão duplo. E eu vou argumentar que a atuação de parte do judiciário, embora pareça contraditória à primeira vista, pode ser entendida como uma aplicação pragmática das regras, sabe? Buscando eficiência e alinhamento com os sinais mais recentes da nossa Corte Suprema. Para mim, o problema central é a sensação de dois pesos e duas medidas. Vamos lembrar os fatos. Em dezembro de 2022, os aposentados tiveram uma grande vitória. Mesmo assim, muitos juízes decidiram que precisavam esperar a publicação do acórdão, que é o documento oficial da decisão. E isso só saiu em abril de 2023. Foram meses e meses de espera. Agora, o cenário virou a favor do INSS e, de repente, esses mesmos juízes aplicam uma outra regra, a de que decisões importantes do STF valem imediatamente, mesmo sem publicação, para julgar contra os aposentados. Quando a regra muda, dependendo de quem ela vai beneficiar, o princípio de que a lei é igual para todos fica abalado, né? E as pessoas perdem a confiança. Sim, eu entendo perfeitamente a lógica do seu raciocínio, mas eu venho de uma perspectiva um pouco diferente. A situação não é necessariamente um padrão duplo, mas a aplicação de entendimentos que, embora distintos, coexistem no nosso sistema. Para entender o meu lado, é preciso lembrar de uma regra consolidada no Supremo. Quando eles tomam uma decisão em repercussão geral, ou seja, que afeta milhares de processos, essa decisão passa a valer imediatamente. A ideia é justamente organizar o sistema. O que vemos agora são juízes agindo com pragmatismo, se alinhando à sinalização mais recente do STF para não prolongar processos que, ao que tudo indica, teriam resultado negativo para o aposentado de qualquer forma. Mas a suspensão nacional ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes não deveria ser um pause para todo mundo? Se o jogo está parado por ordem superior, ninguém deveria poder mover as peças no tabuleiro, seja a favor ou contra o aposentado. Permitir que se julgue contra eles enquanto a questão principal ainda está suspensa parece que esvazia o propósito da medida, que é trazer segurança jurídica. Eu vejo a busca por segurança jurídica, mas a interpreto de outra forma. A meu ver, essa segurança também passa pela eficiência. A suspensão visa principalmente evitar decisões conflitantes sobre o mérito da questão. No entanto, se uma nova sinalização do STF praticamente invalida a tese central que sustentava o pedido do aposentado, continuar com o processo parado seria apenas, adiar o inevitável e sobrecarregar o sistema. Julgar pela improcedência nesse caso pode ser visto como uma gestão responsável da pauta judicial, encerrando um caso que perdeu sua perspectiva de sucesso. É aqui que a percepção de injustiça fica mais forte. A formalidade da publicação do acórdão foi usada como uma barreira que atrasou o direito dos aposentados por 5 meses. Agora, para acelerar um prejuízo a eles, essa mesma formalidade é convenientemente descartada. Como que a gente explica isso para o cidadão comum sem que soe como a regra muda conforme o interesse? Isso alimenta a desconfiança. Esse é um ponto forte, sem dúvida. Porém, você já considerou que não se trata de favorecimento, mas de uma adaptação à dinâmica do próprio julgamento? A cautela inicial de esperar a publicação era justificável. A matéria era complexa, os cálculos difíceis e os efeitos da decisão precisavam ser bem detalhados no documento oficial. Com a reviravolta posterior no entendimento do STF, o cenário mudou completamente. Diante disso, aplicar o precedente da imediatidade se tornou a atitude tecnicamente mais correta e alinhada com a eficiência. E para fechar esse ponto, o que dizer da conduta de alguns juízes? A advertência de que um aposentado pode ser multado por litigância de má-fé se decidir recorrer.
Isso não soa na prática como uma forma de intimidação? Uma barreira para que ele não exerça seu direito constitucional de ir até a última instância? Olha, com todo respeito, essa interpretação não me convence. E explico o porquê. Juridicamente, não é uma ameaça, é uma advertência processual prevista em lei. Dado que a tese principal foi severamente fragilizada pela Corte Superior, insistir em recursos sem argumentos novos pode ser tecnicamente considerado protelatório, ou seja, feito só para ganhar tempo, sabe? O juiz está sendo transparente sobre os riscos do processo. É parte do dever dele informar as partes sobre as consequências de seus atos. No final, sabe, independentemente das tecnicalidades jurídicas, a aplicação tão diferente das regras em um mesmo caso cria uma profunda insegurança. A mensagem que fica para o cidadão é a de um sistema imprevisível, onde as regras do jogo parecem se adaptar ao resultado desejado. E essa percepção é extremamente corrosiva para a confiança no judiciário. Em contrapartida, é possível enxergar que a situação, embora frustrante para quem olha de fora, se ampara numa lógica jurídica interna. Juízes buscando eficiência e alinhamento com as cortes superiores, aplicando o entendimento mais atual para evitar que disputas judiciais se arrastem por anos quando o desfecho já parece definido. A frustração é compreensível, mas a ação pode ser tecnicamente defensável. Bom, essa discussão revela a enorme complexidade por trás de cada decisão judicial e a importância de analisar não só o resultado final, mas todos os fundamentos processuais que levaram até ele. O material que analisamos hoje oferece uma base muito rica para essa reflexão.